Será que o CRB consegue manter o 100% de aproveitamento na Série B? Dessa vez tem um Atlético Paranaense na Liga Arena. A quarta rodada da competição começa já nesse sábado e tem alguns embates interessantes. Um reencontro de Wagner Mancini e Juninho com o América no Independência, Paysandu, Atlético e Volta Redonda buscando os primeiros pontos na competição. Um Vila Nova que encara um Botafogo de Ribeirão Preto, que apesar de ser um confronto que tem uma tendência, que tem um favoritismo, mas é um Botafogo que vem conseguindo elevar algum grau de dificuldade um pouco maior do que era esperado, inclusive quase bateu o Atlético Goianiense na rodada 2, enfim. Quem tende a levar melhor nessa quarta rodada da Série B? Fique à vontade para palpitar, fique à vontade para deixar a sua participação aqui nos comentários, também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores. Assim como eu fiz nas 3 rodadas anteriores, vou trazer uma avaliação breve sobre cada um dos jogos e vou deixar um pouco do que eu espero que tenha uma tendência maior, já colocando, abrindo até a tela para vocês, quem eu acredito que tende a levar melhor, quem eu acredito que pode surpreender e também trazendo informações sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar a cada um desses jogos. Já tem inclusive disponível aqui no canal o resumo da rodada 3 da Série B, se você não viu ainda, o card vai estar disponível em algum lugar aqui da tela. Normalmente eu coloco na sexta-feira ou na quinta-feira, seria o mais natural colocar uma avaliação dos favoritos para o final de semana, mas tive aqui alguns contratempos, mas vamos lá, mesmo que em cima da hora, vamos trazer alguma avaliação para esses confrontos. Rodada começando hoje, começando nesse sábado, com o Operário diante do Paysandu que ainda não pontuou na competição, um Operário que estreou muito bem, estreou com a vitória diante do Criciúma no Heriberto Hilsen. Daqui a pouco eu vou classificar aqui em favoritismos e possíveis surpresas, mas dando uma avaliada geral aqui nos outros jogos. Um Vila Nova que vem de um empate e que vem com alguns retornos importantes. Já no jogo contra o Goiás na Serrinha, trouxe alguns retornos importantes, como o nome do Igor Henrique, como o nome do William Formiga, também do Panhussá, que era dúvida para o jogo contra o Goiás. Tem agora o Botafogo pela frente, o Botafogo que vem conseguindo desenvolver um pouco mais do que eu esperava. Botafogo que deu muita dificuldade para o América no Independência, deu muita dificuldade também para o Atlético Goianiense no Santa Cruz, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E na rodada passada chegou a ficar na frente do Remo, mas terminou cedendo um empate. Tem também Chapecoense contra um Atlético. Eu acredito que o Atlético, na minha avaliação, quando eu coloquei Lattes List, é a equipe que mais decepciona, a nível de resultado principalmente. Começou contra um Atlético Goianiense em Goiânia. É bem verdade que o início é um início indigesto para o Atlético. Atlético Goianiense em Goiânia. Depois teve o jogo contra o CRB em Belo Horizonte. O fato de não estar jogando em casa também pesa contra a equipe mineira. E na rodada passada teve um jogo contra o Criciúma no Heriberto Hilsen em que tomou um 4-0. Então o início é indigesto, mas ainda assim eu esperava um pouco mais do Atlético. Tem o Atlético Paranaense contra o CRB, talvez o jogo da rodada. Para quem não torce para nenhum time da Série B e vai acompanhar por prazer a competição, tem um Atlético Paranaense e CRB como o jogo da rodada. O CRB com 100% de aproveitamento, um Atlético que acho que assim como o Santos da última temporada vai viver em uma eterna pressão, né? Um Atlético que teve um campeonato estadual ruim, começa bem a nível de resultado a competição, conseguiu uma vitória sobre o Paysandu no Mangueirão, depois conseguiu superar o Criciúma na Liga Arena. Na rodada passada perdeu para o Cuiabá, e aqui tem um fator importante. No jogo passado, o Atlético perdeu o Zapelli, que é uma das principais figuras da equipe. Não sei até que ponto ele pode estar disponível ou não para o jogo de domingo. Tende a trazer um impacto se ele não estiver disponível. Tem o nome do Luiz, mas tem o nome do Kevin, que eu acredito que é um dos grandes nomes do Atlético nesse início de campeonato, assim como o Zapelli. Aqui um CRB no início de trabalho do Barroca muito bem. América e Goiás com reencontros, né? Mancini e Juninho com a equipe mineira. Tem também aqui o fator Amazonas, que tem um ponto na competição.
Apesar de estar acima de Paysandu, de Atlético e também de Volta Redonda, o desempenho do Amazonas é um desempenho que chama a minha atenção, até pior do que essas equipes que estão zeradas. E eu vou falar por que daqui a pouquinho. Tem o Avaí de Jair Ventura, que venceu na rodada passada. Novo Horizontino e Criciúma, outro grande jogo, tá? A nível técnico, esse daqui talvez seja um outro grande jogo, assim como o América e Goiás também. Remo e Coritiba no Mangueirão. Atlético e Cuiabá no Antônio Ascioli. E Volta Redonda e Ferroviária no Raulino Oliveira. Bora lá trabalhar sobre esse fator dos favoritos, quem eu acredito que tende a levar melhor. Se você não acompanhou as rodadas anteriores, o verde é favoritismo, o amarelo é ou empate, ou jogo em aberto, ou uma possível surpresa, e eu vou justificando aqui jogo a jogo. Bora lá, começando com o jogo desse sábado, 16 horas no Germano Grieger, Operário e Paysandu. Entendo que assim, o Paysandu, a nível de desempenho, se comportou bem contra a equipe do Atlético. E aí teve o jogo também da Copa Verde contra o Goiás, onde teve um comportamento minimamente melhor do que a equipe do Goiás no jogo no Mangueirão. Contra o Vila não dá para trazer uma grande avaliação, porque foi um jogo em que o Paysandu não contou com algumas peças. O Vila também teve alguns desfalques na rodada 2 e na rodada 3 o desempenho do Paysandu foi algo tenebroso, assim, não conseguiu desempenhar muita coisa. Encontra um Operário que estreou bem, mas que nas duas outras rodadas também não conseguiu desempenhar tanto assim. Aqui eu coloco um jogo minimamente em aberto, mas eu coloco também um fator de uma tendência para a equipe da casa, principalmente a partir do desempenho do Paysandu na rodada anterior contra a Chapecoense. Aqui eu acredito que o Operário pode levar, tem uma tendência um pouco maior de levar a melhor, mas aqui eu não coloco um favoritismo claro, tá? Jogo em aberto, minimamente em aberto para Operário e Paysandu. Outro jogo da rodada, já no domingo, no Onésio Brasileiro, tem Vila e Botafogo. Apesar de ser um Botafogo que consegue apresentar uma resistência maior do que eu imaginava, aqui eu coloco uma tendência de um favoritismo para a equipe da casa. Foi um Botafogo que quase superou o Atlético Goianiense na rodada 2 no estádio de Santa Cruz, mas aqui eu vejo um Vila defensivamente com um ótimo comportamento. Ofensivamente pode ter aí algumas recuperações, né? O Labandeira marcou na rodada passada, pode ser que ele consiga desenvolver alguma coisa, talvez se tenha o nome do Júnior Todinho começando o jogo, e assim, comparando grupo a grupo e somando ao fator mando de campo, vejo um Vila superior. Chapecoense e Atlético. Aqui eu vou somar muito fator da rodada passada da Chapecoense, que foi maravilhosa, né? Começou com 3 zagueiros, teve uma mudança de ideia de jogo, a grande atuação do Mailton, uma boa atuação do Clark, os laterais funcionando muito bem da Chapecoense, contra um Atlético que ainda não conseguiu apresentar o mínimo esperado na competição. Atlético que teve um bom estadual, um bom campeonato mineiro, mas na Série B ainda não conseguiu desenvolver nada. Então favoritismo aqui para a Chapecoense. Seguindo aqui na rodada também no domingo, esse jogo vai ter pós aqui, tá? Vai ter pré e pós especial para Atlético e CRB. Um Atlético jogando como mandante, um Atlético que está longe de desenvolver algo especial ao peso da camisa do Atlético. O trabalho do Barbieri é um trabalho ainda em uma evolução, né? E contra o Cuiabá mostrou, e eu até falei sobre um Atlético acomodado, marca 1-0 e baixa a marcação, assim como fez contra o Paysandu, né? Teve um comportamento parecido no Mangueirão, teve um comportamento parecido na Arena Pantanal. Aqui eu vou deixar o jogo em aberto, mas numa avaliação que eu fiz sobre o CRB, que está disponível aqui no canal também, eu falei sobre um CRB que vence as 3 primeiras rodadas, mas um CRB que ainda tem alguns ajustes a serem feitos, até pelo fator de ser um novo trabalho do Barroca, né? Você tem um início de trabalho ainda do Barroca, 3 jogos do CRB na Série B e 3 jogos do Barroca comandando a equipe alagoana. Então aqui eu coloco um jogo em aberto, mas vai depender muito do fator de o Atlético vai ter o Zapelli, o Atlético vai ter mais desfalques ou não. Aqui eu poderia colocar até uma tendência para o Atlético, por entender que defensivamente, no lado individual, é um CRB que peca. E por entender também que Volta Redonda, Chapecoense
e também o outro adversário que o CRB teve agora nesse início de trajetória, agora me fugiu a cabeça, fugiu a mente, o CRB teve também o Atlético. Quando você compara esses 3 adversários iniciais, você tem um grau de diferença muito alto quando você parte para o Atlético Paranaense, por mais que não seja um Atlético dos melhores. O início, a tabela inicial do CRB, não querendo tirar o mérito, tá? 100% com muito mérito. Mas o início é um início que não é tão indigesto assim para a equipe alagoana. Agora vai ter um adversário um pouco mais complicado. Vamos ver como a equipe do Barroca se sai. Entendo que é um jogo em aberto, tá? Seguindo aqui para os outros jogos, no domingo ainda, no Independência, América e Goiás, uma América que tem 100% de aproveitamento como mandante, estreou contra o Botafogo no Independência, venceu, e na rodada passada conseguiu bater o Amazonas, num jogo curioso, tá? Porque imaginava uma Amazonas segurando mais a marcação e uma América tendo a posse. Não foi muito o que aconteceu, foi muito mais uma América que construiu o resultado a partir de contra-ataques desde o primeiro gol, e um Amazonas corajoso demais, né? O próprio comentarista da ESPN falou um pouco isso, né? O Jean Oddi falou sobre um Amazonas corajoso demais. Aqui eu entendo que a nível técnico também vai ser o primeiro grande adversário do América. O América jogou contra o Remo fora de casa e não foi bem, muito distante disso. E aqui vai ter um Goiás muito competitivo, um Goiás que vem de um início de campeonato positivo, chegou muito próximo de ter quebrado um jejum contra o Vila Nova. Nos minutos finais terminou tomando o gol de empate, mas é um Goiás que vem em uma maratona pesada. Tem também o jogo da Copa Verde dentro desse início de trajetória na Série B. Então é um Goiás minimamente desgastado a mais do que a equipe do América. Aqui não consigo cravar um favoritismo, vou colocar o fator de um jogo em aberto. É um jogo curioso, né? Tem alguns encontros do Juninho e do Wagner Mancini com o América, do Hever com o América, né? O Hever ex-Atlético com o América. Enfim, acredito que aqui a gente tem um jogo também que, se você tem algum tempo no domingo para assistir, mesmo não sendo torcedor de uma das duas equipes, acompanha esse jogo. Amazonas e Avaí na Arena da Amazônia, uma Amazonas que acho que é a equipe que mais me decepciona a nível de comportamento em campos, que contra o Goiás foi uma Amazonas muito mal mesmo, não conseguia passar do meio de campo por baixo, só tentando conexão direta para o Varanda e para o Henrique Almeida. Contra o América, buscou uma postura de ter mais imposição, de tentar se fixar no campo de ataque, e não teve uma qualidade e uma inspiração no sentido de criatividade para dificultar o América. Tanto é que o único gol do Amazonas é um gol contra, né? Então aqui é um Amazonas que me decepciona muito. Tem um fator mando de campo que pode ser considerado, mas aqui eu vejo um lado de um Avaí que tende a levar melhor, tá? O Avaí mesmo fora de casa tende a levar melhor. No máximo a gente pode considerar aqui um empate como um resultado possível, né, como um resultado que dá pra gente colocar como algo bem possível. Seguindo para outro jogo, Novo Horizontino e Criciúma, eu venho falando rodada após rodada aqui que a saída do Eduardo Batista foi um ponto que me incomodou muito na trajetória do Novo Horizontino. Eu entendo que o Eduardo Batista é muito mais treinador do que o Humberto Louser, a partir da proposta de jogo, tá? Não estou falando também que o Humberto Louser é um treinador ruim, mas acho que a proposta de jogo do Eduardo Batista ela me convence um pouco mais, mas é o Novo Horizontino que vem tendo um bom início. Primeiro jogo sem treinador, conseguiu um empate contra o Avaí na ressacada. O segundo jogo foi a equipe do Novo Horizontino que conseguiu bater um Volta Redonda com um desempenho não tão bom assim. A partir de um pênalti conseguiu esse resultado. E o Novo Horizontino que na rodada anterior teve grande parte do jogo, mais de um tempo com um a menos, e suportou o Coritiba do Mozart no Couto Pereira. Então é um Novo Horizontino que entendo que segue com aquele objetivo inicial como um dos fortes candidatos a subir, e um Criciúma que apresentou alguma recuperação na rodada passada. Aqui eu também vou colocar um jogo em aberto, um Criciúma que se tem um início de ano não tão bom assim, o início da própria Série B, avaliando as duas primeiras rodadas, não foram tão bons assim, mas apresenta um grande resultado contra o Atlético, né? E vamos ver se surge algum fator
de moral. Mas avaliando grupo a grupo, se alguém vence esse jogo, eu acredito que a tendência maior é do Novo Horizontino, a não ser que Humberto Louser estrague muita coisa por lá. Mas isso aqui eu vejo um Novo Horizontino com a tendência de levar a melhor. Remo e Coritiba, confesso que o desempenho do Remo contra o América me surpreendeu muito. É um Remo que tem boas peças de ataque, Pedro Rocha, Viseu, contra um Coritiba que eu vejo que tende a um médio e longo prazo brigar por algo a mais do que o Remo. Eu vejo um Remo nesse primeiro momento de retorno na casa ali dos buscar os 45, 50 pontos. Eu já vejo um Coritiba para esse ano com o Mozart, com o Josué, que é um dos grandes 10 da competição, apesar de não gostar muito do Careca, mas é um Careca que vem desempenhando bem ali do lado esquerdo do ataque. Tem uma boa zaga, né? O Maicon como um dos exemplos dessa linha defensiva do Coritiba. Tem o Ronier também do lado direito do ataque. Eu entendo que é um Coritiba que tende a brigar por algo a mais do que o Remo, mas para esse jogo eu não consigo, até pelo impacto que foi o resultado e o desempenho do Remo, do Daniel Paulista contra o América. Aqui eu vejo um fator de um jogo bem interessante, de um jogo com algum tom de equilíbrio. E é um reencontro, né? Eu não recordo exatamente se Daniel Paulista e Moza jogaram, porque o Daniel Paulista comandou o CRB por um determinado período e o Moza comandou o CSA por um determinado período. Eu não recordo se chegaram a ter embates nesse tempo, mas acredito que sim. Mas aqui a gente tem dois bons treinadores, dois grandes treinadores da Série B frente a frente. Mangueirão, esse jogo assim, ó, Amazonas e Avaí, Novo Horizontino e Criciúma, e também o jogo do Remo contra o Coritiba, jogos na segunda-feira. Terça-feira a gente vai para esses confrontos daqui. Fica aqui até o final, porque eu vou falar sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar cada um dos jogos. Se está curtindo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Fique à vontade para deixar a sua opinião, se você discorda, se você tem uma outra avaliação sobre esses jogos, pode comentar. Dois últimos jogos na terça-feira, Antônio Ascioli tem Atlético e Cuiabá, um Atlético que vem decepcionando nos últimos jogos, tanto contra o Botafogo como contra a Ferroviária. Não pude acompanhar muito o jogo contra a Ferroviária, mas contra o Botafogo eu vi a gravação da partida e foi um Atlético que por muito pouco não venceu. Teve ali o momento do abafa, teve ali o momento da imposição final, mas eu espero algo a mais do Atlético. Volta a jogar em casa, tem um Cuiabá que vem saindo muito bem nesse início de trabalho do Guto, com o Derek, com o Edu, com o Pedrinho do lado esquerdo do ataque, com o Sander no corredor esquerdo. É um Cuiabá que, eu confesso, antes do início da competição não tinha uma alta expectativa, apesar de gostar muito do trabalho do Guto, dos trabalhos do Guto. Aqui eu vejo um confronto em aberto. Aqui eu não consigo cravar nem tendência para um lado ou para o outro. Aqui é um confronto totalmente em aberto. E Volta Redonda e Ferroviária. Aqui, para muitos, eu acredito que a gente pode ter um fator de surpresa e talvez uma Ferroviária levando a melhor. Se olha para... Ferroviária não, Volta Redonda talvez levando a melhor. Se olha para o início do Volta Redonda, 3 jogos, 3 derrotas e o Volta Redonda que não marcou gol, talvez esse seja o grande problema do Volta Redonda. Fase ofensiva. Porque defensivamente é um Volta Redonda que tem um comportamento minimamente positivo, assim. Apresentou resistência contra o Novo Horizontino, apresentou alguma resistência contra o CRB também, mas do meio para frente, teve o retorno do MV no jogo passado, mas do meio para frente é um Volta Redonda muito pobre. E uma Ferroviária que, vamos lá, vem conseguindo, nesse primeiro momento aí na Série B, vem conseguindo algum desenvolver, conseguir um grande resultado nessa terceira rodada contra o Atlético Goianiense, né, um 2-0. Na rodada anterior, empatou contra o Amazonas fora de casa, empate fora de casa, e na estreia teve o jogo contra o Remo, dentro de casa, em que terminou empatando. Aqui é outro jogo, tô ficando muito em cima do muro, né? É uma rodada complicada. Apesar de ter colocado tendência para o Operário, tendência para o Vila, favoritismo aqui para a Chapecoense e para o Vila, na verdade, tendência para o Avaí, favoritismo ou uma tendência para o Novo Horizontino levar melhor. Aqui eu vou deixar o jogo minimamente em aberto,
acreditando em uma possível recuperação aqui, em um possível início de uma trajetória do Volta Redonda, né? Dos primeiros pontos do Volta Redonda. Mas se a gente avalia a nível de resultado, a gente pode colocar aqui um fator de uma Ferroviária podendo estar um tom acima. Os resultados iniciais, o Remo vem apresentando algum ponto positivo nesse início, empatou contra o Remo. Na rodada 2 teve um empate contra o Amazonas, mas foi um empate contra o Amazonas fora de casa, e depois teve essa vitória com algum impacto sobre a equipe do Atlético Goianiense. Deixa a sua opinião, o que você está esperando para esses jogos, falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar esses jogos da quarta rodada da Série B. O jogo do sábado vai ser transmitido, o jogo de hoje, Operário e Paysandu, vai ser transmitido pelo Grupo Disney, todos os jogos são transmitidos pelo Grupo Disney, vai ser transmitido pela Rede TV e pelo Desimpedidos também. Então o jogo do sábado, Operário e Paysandu, tem transmissão do Desimpedidos de forma gratuita no YouTube e Rede TV em TV aberta. Um outro jogo que vai ser transmitido de forma gratuita pelo Desimpedidos e na Rede TV é Atlético Paranaense e CRB, também com transmissão aberta. E tem o jogo do Kauai nessa rodada, o Atlético Goianiense contra o Cuiabá. Vai ser transmitido pelo Kauai. Os outros jogos, incluindo esses que vão ser transmitidos pelo aplicativo e também pelo Desimpedidos e pela Rede TV, todos os outros jogos são transmitidos pelo Grupo Disney. Deixa o seu placar para os jogos, o seu palpite para os confrontos, o que você está esperando para essa quarta rodada. Se você discorda sobre algum desses pontos aqui, fique à vontade para deixar o seu palpite também, para discordar aqui com a educação. Também deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.